Olá, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi e digo para vocês que fica até difícil dar um olá nesse vídeo porque é um assunto revoltante. Há poucos anos atrás, o Drauzio Varela, que a gente chama aqui carinhosamente da múmia do Fantástico, aquele médico em fim de carreira, lacaio daquela emissora, ele dá a opinião dele baseado no que a empresa quer que ele fale. E aí ele usa o seu cargo como médico para apoiar, para dizer que aquilo ali é ciência. E para você comprovar o que eu estou dizendo, não fique nas minhas palavras. Veja, por exemplo, as declarações contraditórias que ele falou durante a pandemia. E isso é em vários assuntos. Se você ficar de olho no que essa múmia fala, é o tempo todo se contradizendo. Então, há um tempo atrás, em uma matéria sensacionalista da Rede Podre, querendo transformar demônios em anjos, literalmente isso, não tem outro exemplo melhor para dar do que esse. Eles querem transformar demônios em anjos. Ele foi num presídio lacrar, mostrar como as mulheres trans, que não tem mulheres trans, tem homens que têm uma opção diferente da nossa, tudo bem, tem que ser respeitado, mas que continuam sendo homens, basta tirar qualquer célula do corpo dele para ver que continua sendo homem. Não interessa o que a pessoa acha que é, o que vale é o que o corpo dela é, seus órgãos, suas células diz e prova que ela é. Ele, como cientista, ele como médico, deveria saber disso, mas não, ignora totalmente, porque, como eu disse, é um lacaio da Rede Podre, emissora essa que ninguém respeita mais, não tem credibilidade nenhuma. Então ele vai no presídio, pega um tal de Suzy, um cara que se chama Suzy, dá um abraço no camarada, inclusive induz as pessoas a pensar que aquilo ali é um anjinho. Várias pessoas chegaram, inclusive, doar dinheiro para esse cara, não lembro a quantia exata, mas eu sei que passou dos 10 mil. E aí alguns conservadores foram procurar a ficha desse detento. Suzy, peraí, deixa eu ver o que é que esse cara fez pra pegar uma pena tão grande, porque você sabe que no Brasil é tudo esculhambado. Bandido tira a vida de um pai de família, de um cidadão de bem, batalhador, que a família toda depende dele, tira por causa de um celular pra roubar 50 contos da carteira do cara, e em 3 anos, 4 anos ele tá solto. E por que aquela Suzy teve uma pena tão alta? Aí quando foi ver, ele pegou uma criança, violentou a criança de tudo que você imaginar, virou a criança do avesso e ainda por cima, não satisfeito, ainda tirou a vida dessa criança. Revoltado com isso, o pai desse menino entrou com uma ação contra a Rede Podre e esse velho decrépito. E aí o que é que acontece? Perderam e a Globo obviamente recorreu, porque sabe que a justiça daqui, basta o povo tirar o olho, piscar. Se o povo piscar o olho, eles são contra a legalidade. Eles são contra o cidadão de bem. Eu não vou ficar medindo palavra aqui. Eu sei que não é nada bom pro canal falar isso, mas a verdade é que ninguém mais confia na justiça brasileira. Perdeu qualquer credibilidade que um dia teve. A matéria tá aqui, inclusive, no Estadão. Estadão que você sabe que é lacrador, distorce a verdade, mas até eles estão falando. Matéria de 6 de maio de 2022, que foi nos enviado pelo nosso querido irmão Mário Filho. Desde já fico com agradecimento a esse estreante aqui nas dicas. Muito obrigado, Mário Filho. Você já estreia com chave de ouro aqui. TJ, Tribunal de Justiça, derruba a sentença que condenou Drauzio Varela e Globo a pagarem 150 mil a pai de menino que perdeu a vida nas mãos do tal de Suzy. Por unanimidade, preste atenção, não foi um ou outro que decidiu isso, não foi uma coisa contraditória. Por unanimidade, desembargadores acolheram o recurso da emissora e da defesa do médico. Relator afirmou que veicular crime cometido pelas detentas trans em reportagem com foco nas condições precárias do presídios faria com que reportagem perdesse o foco e se tornasse uma odiosa execração pública daqueles que já estão a pagar pelos seus crimes. Eu nem vou ler o resto da matéria, eu não tenho saco pra isso. Se você tiver coragem, tá aí, Estadão. O que interessa pra gente já foi dito aqui, meu irmão. Na minha opinião, é pegar esses desembargadores e meter uma CPI em cima desses caras, porque eu não acredito que um ser humano saiba o que esse camarada fez, sabe qual é a intenção da Rede Podre ao fazer uma matéria daquela e, por vontade própria, absolver a emissora do seu crime. Eu não acredito que o cara faça uma coisa dessa sem levar algum. Eu acho que tem muito juiz aqui no Brasil, muito desembargador, que já tá passando da hora de sofrer uma CPI. Se não deve, continua no cargo. Se deve, vai parar na cadeia para dar exemplo. Porque esse cara chamado Suzy, ele escancarou na cara do Brasil o que nós já sabemos. Mas foi como se a gente tomasse mais um tapa na cara. Esfregando na cara de cada brasileiro que aqui o crime compensa. Você faz uma barbaridade dessa e você vai parar, querendo ou não, em um programa de maior audiência no dia de domingo e ainda recebe doação do gado, né, que não se informa.
Porque passou na rede podre, eles estão falando bem, você já sabe que é o contrário do que eles estão falando. Hoje tá fácil, pode até parecer um exagero, mas é a mais pura verdade. Se eles estão falando bem de uma coisa, é porque essa coisa não presta. Se eles estão falando mal, vá ver que essa coisa que eles estão falando mal não é tão mal assim. Hoje está muito fácil de entender. Você vê, por exemplo, o próprio Bolsonaro. A parte que eles deveriam criticar, que é a entrega do país, a parte econômica, que está elevando os preços, eles não criticam. Veja se você vê matérias da rede podre criticando Paulo Jegues, eles não fazem isso. Porque os anunciantes estão muito satisfeitos com as entregas que o Brasil está fazendo para eles. Como eu disse para vocês, meus irmãos, essas grandes empresas, os grandes grupos, pertencem todos, sem generalizar, sem exagero, mas é todos mesmo, pertencem aos mesmos donos. É uma pirâmide de empresas e na ponta dessas pirâmides tem 13 famílias, acredite você ou não. Então quando eles dizem que bobagem que esse cara tá falando, que absurdo, essas empresas são de donos diferentes, de outros países inclusive, que nem se gostam. Não, administradores dessas empresas são de países diferentes e nem se gostam, competem um com o outro. Mas na ponta desse comando, acima dessa administração que toma conta do grupo A, grupo B, grupo C, está a vontade das 13 famílias que são os verdadeiros donos desses grupos. E esses grupos compram outros grupos menores e assim vão controlando tudo. Enéas falou sobre isso, nós falamos isso aqui há mais de 8 anos, mas as pessoas continuam acreditando que isso é um exagero e é teoria da conspiração. Mas ao mesmo tempo você vê essas coisas em lógica. O mercado que deveria competir e com isso aparecer produtos mais em conta e etc, etc, não acontece. É tudo tabelado e eles combinam tudo. Então seja uma empresa de chocolate que não tem nada a ver com combustível, ela está interessada naquilo. Porque o verdadeiro dono dela, o cara que está na ponta do grupo, ele é dono de tudo. Então nessa parte a rede podre fica caladinha, ela só critica o governo nas coisas que ele é forte. Por exemplo, querer uma pena mais dura para esse tipo de crime, ninguém nessa vida, nenhum cidadão de bem concorda que um cara desse deve voltar nunca para a sociedade. Eu não vou nem falar as penas que o brasileiro realmente queria para esse tipo de crime, porque senão o vídeo é censurado, discurso de ódio, etc. Mas todo mundo sabe, o camarada que pega a criança, o filho de alguém, pinta e borda com a criança, como eu disse pra você, vira do avesso e depois tira a vida dessa mesma criança, como é que esse tipo de coisa pode ser admitida e ainda homenageada numa televisão, e aí vem desembargadores e por unanimidade ainda absolve a emissora de pagar o valor que eles gastam com vinho, com uísque. Acharam que é demais pagar 150 ao pai que se sentiu humilhado, que sentiu toda a dor de perder o filho de novo por essa emissora. Desculpa as palavras, mas esses bandidos, pra mim é bandido. Quem solta bandido é bandido também. Vem esses bandidos e absolve. Meu irmão, tá na hora de se fazer alguma coisa. Aí tá um belo exemplo. País polarizado, diversas coisas acontecendo e aí eles por trás dos panos agindo. Inclusive a demora da justiça pra julgar certos casos é justamente pra acontecer isso. Para dar tempo do povo esquecer e aí eles poderem vender as sentenças a rodo. Como bem disse o Jorge Cajuru, que também está sendo processado agora, vai ser investigado, né? Aqui no Brasil tá assim. Não se investiga a denúncia, se investiga quem tá denunciando. Olha o absurdo, meu irmão, aqui chegamos. Se o país continuar desse jeito, meu irmão, não só moralmente, mas economicamente e principalmente espiritualmente, estaremos destruídos. O povo precisa acordar. Eu já disse, não adianta a gente esperar que corruptos, um parlamento que tem mais de 80% dos seus membros investigados com algum tipo de bronca no STF, não pode esperar que esses caras vão lutar a nossa luta. Eles não têm força para isso. Alguma coisa ou outra que eles fazem é justamente pelo apoio grande popular que certas causas ganham. Mas se não fosse isso, eles não fariam nada, porque são todos corruptos. São muito poucos os que estão ali, estão praticamente isolados. Alguns que querem fazer realmente alguma coisa. Então, não dá para confiar nesses caras, é o povo cobrar. Hoje tem as redes sociais. É preciso que você, por exemplo, meu irmão, que acompanha outras páginas, outros canais, diga, meu irmão, fale desse assunto. Eu te dou audiência, eu acompanho o seu canal, sou inscrito. Respeite o Brasil, respeite a sua audiência, fale desse caso, cobre das autoridades. Porque esses caras só vão fazer alguma coisa assim. É com a cobrança da população. Do contrário, eles não estão nem aí pra nada. Então, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas desde já agradeço a tua audiência. Peço que você compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Nós voltaremos amanhã, se assim o Criador permitir. E só para reforçar, meus irmãos, se a gente quer que essa emissora podre, que não representa a família brasileira, não representa o Brasil, se a gente quer que ela realmente perda a relevância, não adianta esperar que políticos façam isso, porque eles não farão. No final das contas, pela corrupção mesmo, eles sempre entram em acordo. Para uma emissora dessa perder o poder que tem,
Basta as pessoas não assistirem mais. Isso é o que deve ser feito. Essa emissora não perde uma oportunidade de debochar da família brasileira, da moral e dos bons costumes. Só defende o que não presta. Eu sei que na sua casa você já não vê Rede Podre, mas quando você chegar em um lugar que tiver alguém assistindo, peça para desligar. Ou pelo menos mudar de canal. Em respeito à sua pessoa. E isso pode ser até uma oportunidade para você explicar o porquê essa pessoa também não deve ver essa emissora. Tá certo, meus irmãos? Recado dado, agora sim. Fiquem todos com Deus. Um abraço e seguimos juntos.